Nas ruas empoeiradas de Jerusalém, um mistério paira sobre um momento marcante na vida de uma mulher. Enquanto a cidade antiga pulsa com movimento, a história dessa mulher, tocada pela sombra de seus erros, se desenrola diante de Jesus. O que acontece a seguir, com Jesus escrevendo na areia, lança uma luz misteriosa sobre a compaixão e a transformação. Neste cenário intrigante, exploraremos como as palavras escritas na areia revelam não apenas perdão, mas desafiam as normas da época, ecoando uma mensagem de redenção que atravessa os tempos. Vamos desvendar juntos esse enigma de graça e misericórdia. Meu nome é Rafael Rodrigues e este é o canal Histórias Fantásticas da Bíblia. Nesse momento, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Nós também estamos recebendo sugestões nos comentários de histórias que você gostaria de ouvir. Vamos começar? Porque Jesus desenhou no solo diante dos fariseus e escribas, líderes religiosos, que trouxeram uma mulher surpreendida em adultério diante da multidão durante a festa dos tabernáculos. Eles se dirigiram a Jesus, questionando se ela deveria ser apedrejada, citando a lei de Moisés, que ordenava tal punição para mulheres flagradas em adultério. Jesus estava diante de uma armadilha, pois se dissesse sim, desafiaria a lei romana que proibia os judeus de executar alguém, e se dissesse não, iria contra as leis de Moisés. Na resposta à pergunta, Jesus escolheu uma abordagem única. Em vez de responder diretamente, ele se inclinou e começou a escrever no chão, como se não estivesse ouvindo. Essa ação aparentemente estranha tinha um propósito mais profundo. Jesus, conhecendo as intenções dos fariseus, demonstrou sua autoridade sobre a lei, enfatizando o perdão do pecado e a necessidade de arrependimento. A escrita de Jesus no chão revelou a inadequação da interpretação estrita da lei de Moisés pelos fariseus, destacando a falta de elementos essenciais como misericórdia e compreensão. Ao expor as falhas e limitações dos líderes religiosos, Jesus abordou os temas do pecado, julgamento e perdão. Quando confrontados com a pergunta de Jesus sobre quem estivesse livre de pecado atirar a primeira pedra, os acusadores começaram a se retirar, começando pelos mais velhos. Ao final, restaram apenas Jesus e a mulher no meio da multidão. A resposta de Jesus revelou a hipocrisia dos fariseus, que apesar de sua dedicação à lei de Moisés, não conseguiram permanecer diante da verdade sobre o pecado. Jesus então se levantou e dirigiu-se à mulher, perguntando se alguém a havia condenado. Ao ouvir que ninguém o fez, Jesus ofereceu perdão e a aconselhou a não pecar mais. Enquanto os fariseus usavam a lei para acusar, Jesus ofereceu misericórdia e exortou a mudança de vida. A ação de Jesus, ao escrever no chão, mostrou sua autoridade sobre a lei e enfatizou a importância do perdão e do arrependimento. Suas palavras à mulher refletiram misericórdia e perdão, destacando a ideia de que ninguém está livre de pecado e ninguém tem o direito de condenar outros. A história nos leva a refletir sobre a natureza dos fariseus, líderes influentes dedicados à lei, mas cuja interpretação carecia de elementos fundamentais de compaixão e compreensão. Deus instruiu Moisés a esculpir os 10 mandamentos enquanto revelava o que deveria ser escrito. Da mesma forma, em João 8, vemos Jesus escrevendo no chão, destacando as limitações na aplicação das leis, algo que ele frequentemente abordava em seus ensinamentos. Jesus não rejeitava a lei, mas a cumpria e aprofundava seu significado, apontando para situações em que seguir apenas a letra da lei não era suficiente para agradar a Deus ou viver uma vida justa. A escrita de Jesus no chão durante a cena da mulher adúltera pode ter sido interpretada como a lista de pecados de cada um dos acusadores, refletindo os pensamentos de seus corações.
Isso se alinha com o contexto do livro de Jeremias, onde o pecado profundo de Judá era descrito como algo gravado no coração, não apenas visível externamente. O capítulo de Jeremias menciona que aqueles que abandonam Deus enfrentarão vergonha e seus nomes serão escritos no pó. Jesus, ao escrever no chão, pode ter simbolizado a rejeição dos fariseus a ele como o Messias, escrevendo seus nomes no pó, indicando que seriam apagados, assim como aqueles que abandonam a Deus enfrentam consequências. Jesus, ao se referir à água viva no templo durante a festa dos tabernáculos, enfatizou que a verdadeira segurança e esperança só podem ser encontradas em Deus. Isso se conecta à razão pela qual Jesus escreveu no chão, destacando a hipocrisia dos fariseus ao julgar outros, apesar de sua dedicação à lei de Moisés. A cena da mulher adúltera foi uma continuação da disputa entre Jesus e os líderes religiosos sobre a observância da lei. Os fariseus, ao tentarem testar Jesus, mostraram sua hipocrisia e limitações ao seguir a lei de Moisés. Jesus, escrevendo no chão, evidenciou a necessidade de compreensão e misericórdia na aplicação da lei. Em resumo, a escrita de Jesus no chão durante a cena da mulher adúltera simbolizou a exposição dos pensamentos e pecados dos acusadores, destacando a importância da compreensão, misericórdia e a verdadeira fonte de esperança em Deus. Considerado rabino e mestre, Jesus se comunicava de maneiras específicas em seus ensinamentos. Escrever no chão durante a história da mulher adúltera não foi surpreendente, pois era uma forma de transmitir uma mensagem de maneira acessível, especialmente para os líderes religiosos. Compreender esses métodos fornece mais contexto para as ações de Jesus nessa narrativa. Os rabinos costumavam instruir, referindo-se às escrituras hebraicas do Antigo Testamento e interpretando para aplicação na vida contemporânea. Da mesma forma, Jesus usava as Escrituras em suas lições, frequentemente referindo-se às leis do Antigo Testamento e oferecendo sua interpretação, como visto no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 21, 22. Outras formas de ensino comuns entre os rabinos incluíam o uso de parábolas, perguntas e respostas, muitas vezes respondendo com outra pergunta para estimular o pensamento profundo. Às vezes, objetos físicos ou ações eram usados como auxílios didáticos. Comparando isso à ação de Jesus ao escrever no chão, podemos entender que era uma maneira de ensinar aos fariseus com base na lei de Moisés que eles afirmavam seguir. O silêncio imediato de Jesus, quando perguntado pelos líderes religiosos sobre a punição da mulher adúltera, foi outro método de ensino, seguido por uma ação simbólica para enfatizar um ponto. Essa ação criou uma pausa dramática, atraindo mais atenção para a mensagem que ele transmitiria em seguida. Um aspecto único disso foi Jesus referindo-se à sua própria autoridade, começando frases com "mas eu lhes digo", demonstrando uma autoridade direta e pessoal. Isso diferia do estilo dos rabinos, que frequentemente faziam alusão ao Antigo Testamento, especialmente às leis de Moisés. A escrita de Jesus no chão pode ser considerada um remiz, um indício ou pista, em hebraico, conectando-se ao Antigo Testamento e às palavras de Jeremias, como discutido anteriormente. Isso adiciona uma camada de interpretação aos ensinamentos de Jesus. Essa história da mulher adúltera nos oferece lições importantes sobre a autojustificação, a paixão e a verdadeira natureza da justiça. Aborda a importância de não julgar os outros com superioridade moral, destaca a justiça seletiva e a hipocrisia e instiga a buscar equidade em nossos julgamentos. Além disso, a narrativa destaca a importância da compaixão e do perdão, exemplificados nas palavras de Jesus à mulher. Essa abordagem de equilibrar justiça e misericórdia é crucial para compreender a mensagem mais ampla do Evangelho, que é sobre a salvação e a transformação pessoal em Cristo. Em resumo,
A história nos ensina a tratar os outros com justiça, misericórdia e graça, reconhecendo nossa própria necessidade do mesmo.